Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula e o nosso assunto de hoje são aplicações do Teorema de Pitágoras. Não esqueçam de fazer os exercícios ao final e qualquer dúvida entre em contato com a prof, hein? Então vamos começar pensando aí um pouquinho. Como que vocês acham que a gente pode calcular a diagonal de um quadrado que tenha lado L, por exemplo? Então assim, qual é a estratégia? Então, primeiro de tudo, a gente tem que saber o que é a diagonal de um quadrado. Então, é o segmento ligado pelos vértices opostos, igual está aqui na figura. Então, como que a gente pode calcular o tamanho dessa diagonal conhecendo os lados desse quadrado? Então, a estratégia, qual seria? É você tentar identificar nesse quadrado dois triângulos retângulos, porque ela tem um ângulo de 90 graus, né, gente? Então, nós vamos identificar aqui um triângulo retângulo. Observem que essas medidas que eu estou passando com a setinha são os lados do quadrado e esse aqui que eu estou passando é a tal da diagonal, né? E analisando um triângulo retângulo, esses dois lados também são os seus catetos e esse daqui é a hipotenusa. E aqui que está o ângulo de 90 graus. Então, aqui a gente consegue aplicar o Teorema de Pitágoras. Qual que é o Teorema de Pitágoras mesmo? Esse, né, gente? Espero que tenham falado certo. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Aplicando isso, nós temos que a hipotenusa é o D, né, que seria a diagonal. Então, eu chamei de D. Então, D ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado, que no caso mede L, porque eu falei que esse quadrado tem lado L, mais o outro cateto que também vai medir L. Resolvendo isso, nós temos que D ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. Tirando esse expoente, passa para o outro lado como raiz, nós temos que D é igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado. E assim, D é igual a L raiz quadrada de 2. Atenção aqui, por que o L saiu da raiz? Porque o expoente do L é igual ao índice da raiz, então ele sai da raiz. O número 2 não tem expoente 2 e não tem raiz exata, então permanece dentro da raiz. Assim, nós concluímos que em qualquer quadrado sempre é possível calcular a sua diagonal simplesmente fazendo L vezes raiz quadrada de 2. Então, nós utilizamos o Teorema de Pitágoras para concluir o cálculo da diagonal de um quadrado. Então, não precisa toda vez utilizar o Teorema de Pitágoras, basta lembrar desse final, que é L raiz quadrada de 2. Então, você substitui o L pelo valor do lado e multiplica por raiz quadrada de 2. Então, vamos praticar um pouquinho isso. Então, eu tenho aqui, nesse primeiro quadrado, eu sei que os seus lados medem 8 e eu quero descobrir o valor da diagonal. Então, lembrando que diagonal é igual a L raiz quadrada de 2. Substituindo o L por 8, descobrimos que a diagonal desse quadrado mede 8 raiz quadrada de 2. Neste outro quadrado, novamente, utilizamos que diagonal é igual a L raiz quadrada de 2. Quanto mede o lado nesse quadrado? 6. Então, x, que no caso é a diagonal, é igual a 6 raiz quadrada de 2, sem segredo algum, galera. Então, é só lembrar da formulazinha, mas também entender de onde ela veio, que ela veio lá do Teorema de Pitágoras, né? Tudo certo? Vamos adiante. Qual é a medida do lado de um quadrado que possui diagonal medindo 12? Então, aqui eu conheço a diagonal e quero calcular a medida do lado. Então, qual é a estratégia? Novamente, utilizar a fórmula da diagonal. Então, nós sabemos que a diagonal é igual a L raiz quadrada de 2. Só que nesse exemplo, nós conhecemos a diagonal. Então, o D vai ser substituído por 12 e é o L que nós vamos encontrar. Isolando L, esse raiz quadrada de 2 passa para o outro lado dividindo. Por isso, nós ficamos com esta fração, 12 sobre raiz quadrada de 2. Lembram que nós não podemos deixar a raiz no denominador? Então, nós precisamos racionalizar isso, ou seja, tirar a raiz lá de baixo, mas não é simplesmente tirar. Então, o processo é você multiplicar pela própria raiz
em cima e embaixo. Assim, nós temos que L é igual a 12 raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 4. Só que, gente, quanto que é a raiz quadrada de 4? É 2, é fácil, né? Então, 12 dividido por 2 é 6. E assim, o lado desse quadrado é 6 raiz quadrada de 2 centímetros, beleza? Mais um exemplo. Calcule o perímetro de um quadrado cuja diagonal mede 8 centímetros. Então, para a gente poder calcular o perímetro de um quadrado, nós precisamos saber quanto mede o lado desse quadrado. E nós conhecemos a diagonal. Então, novamente, utilizamos a fórmula e no lugar de D, colocamos 8. Então, 8 é igual a L raiz quadrada de 2. E assim, L é igual a 8 sobre raiz quadrada de 2. Racionalizando, nós chegamos em 8 raiz quadrada de 2 sobre 2. E assim o lado é igual a 4 raiz quadrada de 2. O exercício está pronto? Claro que não, porque até agora nós fizemos apenas a medida do lado e o exercício quer o perímetro. Então, o perímetro será 4 vezes 4 raiz quadrada de 2, ou seja, 16 raiz quadrada de 2 centímetros. Porque o perímetro de um quadrado é só somar os 4 lados. Os 4 lados são iguais, então a gente simplesmente multiplica por 4, beleza? Agora vamos compreender a altura de um triângulo equilátero. Então, novamente, nós vamos identificar neste triângulo equilátero onde está a sua altura. Então, a altura está demarcada aqui e essa altura faz um ângulo de 90 graus. Com essa figura, nós conseguimos identificar um triângulo retângulo. Então, atenção às medidas corretas. A altura desse triângulo vai ser exatamente um cateto. O lado deste triângulo equilátero vai ser exatamente a hipotenusa do triângulo retângulo. E como nós sabemos que todo esse lado aqui mede L, ao traçar a altura, nós dividimos esse lado ao meio. Qual é a metade de L? É L sobre 2, L dividido por 2. Então, este cateto, na verdade, mede L sobre 2. Então, nós vamos entender o Teorema de Pitágoras neste triângulo retângulo aqui com essas medidas, que foram obtidas a partir do nosso triângulo equilátero. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras, nós temos que a hipotenusa, que no caso é L ao quadrado, é igual ao cateto, que no caso H ao quadrado, mais o outro cateto, que é L sobre 2 ao quadrado. Prestem bastante atenção. Nós temos, então, L ao quadrado igual a H quadrado mais L ao quadrado sobre 4. Porque L ao quadrado, L ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Nessa situação, eu quero descobrir a altura, ou seja, eu preciso isolar o H. Então, olha o que a prof fez aqui. Esse L ao quadrado sobre 4 passou para o outro lado subtraindo, né? E aqui nós ficamos com H ao quadrado. Precisamos tirar MMC dessa subtração. O MMC é 4. 4 dividido por 1 é 4, né? 4 vezes 1 também é 4. Então, aqui vai ficar 4L ao quadrado menos 1L ao quadrado, resultando em 3L ao quadrado sobre 4. E isso é igual a H ao quadrado. Como eu quero descobrir quem é a altura, esse expoente 2, ele precisa sair, então ele vai para o outro lado como raiz. Então, H é igual a raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Resultando, então, quem é a altura deste triângulo equilátero? Esse L ao quadrado sai da raiz porque ele tem um expoente igual ao índice. O 3 permanece dentro da raiz. E esse 4, a gente consegue calcular a raiz de 4 e é exata, é 2. Então, nós chegamos à conclusão que a altura de um triângulo equilátero, atenção, triângulo equilátero, aquele que tem todos os lados iguais. Então, a altura de um triângulo equilátero é L, raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, vamos praticar isso um pouquinho. Calcule a altura de um triângulo equilátero de lados 5 centímetros. Então, a fórmula qual é? H é igual a L raiz de 3 sobre 2.
Substituindo o L por 5, nós temos que H é igual a 5 raiz de 3 sobre 2. E assim concluímos o exercício. Se você quisesse fazer a divisão, também poderia. 5 dividido por 2 é 2,5. Então, poderia ser 2,5 vezes raiz de 3. Mas, normalmente, a gente deixa indicado assim mesmo, tá certo? Próximo exemplo. Calcule a medida dos lados de um triângulo equilátero cuja altura mede 4 raiz de 3. Então, aqui nós conhecemos a altura e queremos achar o lado. Utilizamos a mesma fórmula. Só que temos atenção à substituição. Aqui eu conheço a altura. Então, no lugar de H é que vai o 4 raiz de 3. Então, 4 raiz de 3 é igual a L raiz de 3 sobre 2. Atenção, galera! Agora, esse 2 que está dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando. E assim, nós temos que 8 raiz de 3 é igual a L raiz de 3. Olhem para isso. 8 raiz de 3 é igual a L raiz de 3. Quanto tem que ser o L, então? Hein? O L tem que ser 8. Então, 8 raiz de 3 igual a L raiz de 3, só pode que o L tem que ser 8. Então, o lado desse triângulo equilátero é 8. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Essas foram as duas fórmulas importantes. Então, a diagonal de um quadrado e a altura de um triângulo equilátero. Façam os exercícios. Qualquer dúvida, entre em contato com a prof. E nos vemos na próxima